Olá malta, aqui é o Atlas. Hoje vamos fazer um vídeo sobre os 5 checkmates que precisas dominar. Dentro deles estão o checkmate de rei e dama, rei e torre, os dois bispos e rei, o mate de escadinha, que é com duas torres, uma dama e uma torre, ou duas damas, e promoção e checkmate, que é um checkmate que acontece muitas vezes e vocês precisam saber fazer checkmate. Pronto. Então, nós vamos começar com o checkmate de rei e dama. A primeira coisa que nós temos de fazer é cortar o rei do adversário. Então, nós vamos meter a dama aqui, na casa está abaixo dele. No caso, a fila está abaixo dele. Porque assim nós cortamos a fileira toda que está abaixo dele e ele tem menos espaço para vir. Então, agora ele só pode andar daqui para cima. Por exemplo, aqui andou para aqui. Se nós já tivermos hum, em formato de L, assim como o cavalo anda, nós não precisamos de mexer a dama. Nós mexemos o rei. E agora, quando ele andar, nós vamos voltar a manter o L. Assim nós estamos a reduzir espaço. Ele vem para cá. Nós mantemos o L. Mantemos o L, mantemos o L, mantemos o L. Portanto, vamos mantendo. hum, aqui. Aqui, cuidado. Quando ele se meter no canto, vocês não podem fazer o L. Nem aqui, nem aqui. Porque senão vai ser afogamento. Repara, se tiver aqui a dama, estas casas ficam todas bloqueadas e é afogamento, é empate. Então, vocês só mexem o rei. E quando isto acontecer, vocês já podem dar checkmate. É simples. Agora, o checkmate de rei e torre. A ideia é semelhante. Primeiro vocês cortam o rei, só que aqui ele pode chegar perto. E vocês não vão fazer o L. Aqui vocês mexem o rei, porque ele ainda não chegou perto da vossa torre o suficiente. Quando ele chegar, vocês metem a torre para o outro lado. Isso vai obrigar ele a voltar. Vocês vão meter o rei aqui perto, sempre a fazer o L também com o rei adversário. Assim. Se ele mexer para a frente do vosso rei, vocês vão dar cheque. Porque ele assim é obrigado a voltar para trás, porque estas 5 casas estão controladas. Então ele é obrigado a voltar para trás. Vocês deixam esse L, como eu disse. Se ele fugir, vocês vão seguindo. Porque quando vocês chegarem aqui, ele vai ter que voltar, vocês dão cheque e, ok, e conseguem chegar mais perto. E reduzir espaço ao rei. Vocês vão fazendo isso até chegar à última fila. Portanto, eu continuando aqui o jogo. Quando chegarem a fazer isso na última fila, quando vocês fizerem isso na última fila, já deram checkmate. É simples. Porque agora estas 3 casas estão controladas pelo rei e estas outras 3 pela torre. É checkmate. Agora, o que eu acredito ser o mais difícil, o checkmate de 2 bispos e de rei. A primeira coisa que vocês vão fazer é aproximar os bispos do rei. Vão deixar assim. Porque assim, o que é que está a acontecer? Assim, nós estamos a fazer esta jola, digamos assim. Hum, e assim o rei tem poucos sítios para se mexer. Aqui na fila mais próxima só tem estas duas casas. Então vai mexer para esta, por exemplo. E aqui vocês metem o rei para deixar nesta formação aqui. Com os dois bispos aqui e ao lado o rei. Portanto, os dois bispos têm que estar juntos e de um lado ou do outro tem que ter o rei. Pronto, agora ele vai se mexer e quando ele ficar no meio da vossa estrutura, no caso do bispo do meio, né? Vocês vão meter o bispo que está do lado de fora para perto da vossa estrutura, assim. Assim vocês vão reduzir a estrutura e vão depois ele ter que ir para trás. Quando ele for para trás, você mete o bispo que está mais para trás para fora, assim. E depois ele vai ser obrigado a mexer. Vocês trazem o rei. E eu vou fazendo isso. Se ele jogar para aqui, fazem coisa. Agora, se ele, por exemplo, jogar para o lado longe do rei, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão simplesmente avançar o rei e reduzir o espaço. Certo? Ele vai voltar, vocês vão continuar a fazer a mesma coisa. Vocês puxam o bicho para o meio.
Ele sai, vocês puxam o bicho para fora. E vão fazendo isso. Até chegar à última fila. Se vocês repararem aqui, o, o rei do adversário já só tem estas duas casas para andar. Então vai, obviamente, vir para a única casa que ele tem para se mexer. E vocês vão dar um tempo de bispo. Para trás. Para onde estava antes. Aqui. Não pode ser para aqui, porque senão vocês dão esta casa para ele vir. Então tem de ser para aqui. Ou para aqui, qualquer casa que seja nesta direção. Neste caso, pronto. Depois ele vai ser obrigado a voltar. Porque, novamente, estas casas estão a ser controladas pelos dois bispos, então ele vai ter que voltar para trás. Quando ele voltar, vocês metem o bispo aqui. Porquê? Agora, hum, porquê? Porque agora o bispo controla esta casa, o outro bispo controla esta e o rei está a controlar estas. Então ele está a ser obrigado a mover para lá. Isto porquê? Porque é mais fácil de dar o checkmate se levarmos o rei para a direção onde está o nosso rei, para o canto dele, onde está o nosso rei agora. Portanto, se o meu rei está para esta direção, nós vamos levar o rei dele para esta direção. Quando ele mexe para cá, nós trazemos o outro bispo. Ele fica agora mais preso. Ele vai estar nesta formação aqui. Ele vai para lá. Neste caso, nós não podemos fazer nada de bispo, porque senão ele vai vir para cá. Então nós temos de mover o rei. Ele vai voltar, porque aqui tem um espaço. E nós jogamos o bispo para tapar esse espaço. Agora estas casas estão controladas. Ele vai ter que voltar. Agora, nós continuamos a dar os cheques. Agora estas casas estão bloqueadas. E ele vai ter que andar para a direita outra vez. Nós voltamos. Neste caso, ele já não pode voltar para trás, porque o bispo está a controlar esta casa, né? E quando ele chegar aqui ao canto, vocês dão um tempo de bispo. Porque, atenção, se vocês jogarem o bispo para aqui, vocês vão estar a controlar estas casas e é ferramenta. Então tem de dar um tempo de bispo. Ele vai voltar. Vocês dão cheque. Porque agora estas casas estão controladas. Eu só tenho aquela casa e vocês jogam o outro bispo checkmate. Pode ter sido um bocadinho mais difícil, mas se vocês dedicarem um bocadinho de tempo, conseguem aprender este checkmate facilmente. Agora uma escadinha. Vou exemplificar com as duas torres porque é o mais difícil. Os outros dois são os mais fáceis, mas segue a mesma lógica. Aqui vocês cortam o rei. Ele vai aproximar-se das vossas torres para comer a torre, né? Vocês vão dar um cheque. E reparem que ele não pode mais voltar. O rei só pode ir para cima. Ele vai para cima e agora vocês não podem dar o cheque, porque senão vai-vos comer a torre. Não é que fosse grande problema, porque já vos ensinei a dar checkmate de rei e torre. Mas dependendo do final, vocês podem perder a conta disto. Então, não entreguem as torres, porque senão vou ter mais trabalho. Aqui vocês metem as torres na mesma linha, porque assim ele não pode sair, vai ter que jogar ou para aqui ou para aqui. Ou para aqui. No caso, se ele jogar para aqui, cheque. Fazer a mesma coisa, cheque. Independentemente do que ele joga, é só vocês cortarem e fazer igual. Agora, ele vai ter que sair e vocês dão o checkmate. Este é o checkmate mais fácil, normalmente todos vocês já sabem. Agora, um que é muito importante vocês saberem, o checkmate de rei e peão. O peão sozinho com o rei não consegue dar checkmate. Mas, se for neste caso, que nós vamos promover, aí sim, vocês conseguem dar o checkmate. Aqui, vocês têm de ter sempre o rei à frente do vosso peão. Porquê? Se estiver ao lado ou atrás, a posição vai empatar. Porque, por exemplo, se fosse agora a vez das pretas, elas iam jogar aqui, vocês não conseguem meter o rei à frente e a posição ia empatar. Porque vocês iam ter que voltar para trás, porque senão iam abandonar o peão e vocês iam perder o peão. Eu vou ou vir para trás ou avançar o peão e eventualmente vocês vão afogar o rei aqui na oitava linha. Pronto. Então vocês vão ter que meter à frente e fazer uma coisa que chama oposição, que é meter o rei de frente para dele. Se ele vier para trás, vocês avançam. Mas se ele vier para o lado, tanto para um como para o outro, vocês vão jogar na diagonal para a frente do lado oposto que ele foi. Eu vou tentar explicar.
Portanto, ele vem para a direita. Vocês vêm para aqui. Para a diagonal, para a frente. Do lado oposto onde ele foi. Se ele for para a direita, vocês vão para a esquerda. E vão para a diagonal de cima. Pronto. Agora, ele pode ou jogar para aqui. Mas aí vocês vão só avançando o vosso peão. Vocês vão promover. Ou, caso ele jogue aqui, oposição. Ele vai sair. Vocês metem o rei. Quando ele meter aqui, vocês fazem a oposição. Ele vai para o lado e vocês não fazem outra vez este lance. Aqui vocês vão só fazer só o peão. Aqui sim vocês fazem outra vez o lance. Ele vai para aqui e vocês já promoveram. Aqui é só fazer o checkmate que eu vos ensinei. Este foi o vídeo. Espero que tenham entendido. Se não, deixem a dúvida. Eu vou tentar explicar depois de outra forma. Espero que assim vocês consigam ganhar mais partidas. Pronto, foi isso.